Fala pessoal, professor Gabriel aqui de novo. A gente está voltando aí com as nossas aulas de língua portuguesa, certo? E hoje a gente vai ver um tema que é um tema um pouquinho cabeludo, que é o das vozes verbais, né? As vozes verbais, a voz ativa e a voz passiva. A gente vai ver com calma, vamos ver os exemplos, vamos entender e eu vou tentar tirar as dúvidas aqui que mais normalmente aparecem para a gente poder tirar isso aí da frente e poder analisar isso bem na hora da prova. Vamos lá? Então a primeira coisa, a gente entender o que são vozes verbais, né? Na língua portuguesa, a gente tem dois grandes modos de funcionamento da relação do verbo com o significado da frase. Quais são esses dois modos? Um é a voz ativa, é quando o sujeito da frase, que é aquele que vai conjugar o verbo, realiza a ação do verbo. E a outra é a voz passiva, quando o sujeito da frase, aquele que conjuga o verbo, vai sofrer a ação daquele verbo. Beleza? Vamos ver os exemplinhos, tem mais de um tipo, a gente vai destrinchar um pouquinho e vai ficar bastante claro para todo mundo. Olha lá. Então, a voz ativa, né? Quando o sujeito da frase realiza a ação do verbo. Temos aí o nosso exemplo. O padeiro assou o pão de manhã. Muito tranquilo, né? Quem fez a coisa foi o padeiro. O verbo assar concordou com o padeiro, o padeiro concordou com o verbo assar, e o padeiro é que fez, no sentido, não só na frase, mas na ideia, o padeiro é que fez a ação de assar pão, certo? Vamos ver como é que isso acontece na voz passiva. Quando o sujeito da frase, que concorda com o verbo, sofre a ação do verbo. Vamos lá. Olha o exemplo. O pão foi assado pelo padeiro de manhã. Então quem é que está conjugando o verbo? É o pão. O pão foi assado. Só que ele fez essa ação do verbo, de assar? Não, ele sofreu a ação de ser assado. Beleza? Então tá lá, o pão sofreu essa ação do verbo assar. Uma coisa que é importante, quando a gente passa uma frase, que nem foi o que eu fiz aqui nesse exemplo, quando a gente passa uma frase da voz ativa para a voz passiva, o sujeito original, aquele que realizava a ação do verbo, no caso aqui do nosso exemplo, era o padeiro, ele pode reaparecer no final da frase, mas agora não mais como sujeito, e agora como agente da passiva. Esse é o novo nome que ele vai receber quando a gente passar uma frase para a voz passiva, tá bom? Ele vai ser o agente da voz passiva, aquele que está fazendo a ação do verbo. Beleza? Agora a gente começa a complicar um pouquinho. Até aí, tudo certinho, né? Então temos a voz ativa, o sujeito que concorda com o verbo realiza a ação do verbo, e a voz passiva, que o sujeito que concorda com o verbo sofre a ação do verbo. Só que a voz passiva tem duas modalidades. Ela tem o que a gente chama de voz passiva analítica e a voz passiva sintética. O que é a voz passiva analítica? Olha aí a definição. É quando a gente tem o verbo no particípio. Para aqueles que não lembram o que é particípio, vamos ver a aula de verbos lá, a aula de verbos número 1, vocês vão captar aí o particípio, a forma nominal. Então, é quando a gente tem o verbo no particípio e um verbo auxiliar que concorda com o sujeito que sofre a ação do verbo. Então, o pão foi assado, né? Então, o assado está no particípio, está nessa forma nominal. O foi é o verbo ser no passado, né? Porque isso aconteceu de manhã. O pão foi assado pelo padeiro de manhã. Nenhuma dúvida, né? Tudo tranquilo. Agora a gente tem a voz passiva sintética. Aí começa a complicação, galera. Por quê? A voz passiva sintética, ela é a voz passiva, mas ela está meio disfarçada de voz ativa. Olha aí a definição. Temos o verbo conjugado no indicativo, concordando com o sujeito que sofre sua ação, e um pronome ou partícula apassivadora. Nesse modo, o agente da passiva desaparece. Então olha aí o exemplo, assou-se o pão de manhã. Beleza? Assou-se o pão. Onde é que foi parar o padeiro na frase? Ele absolutamente tem que sair dessa frase. Por quê? Esse se, o pronome ou partícula apassivadora, ele serve para
dá a ideia de voz passiva, mas ele impede que, porque ele funciona como uma espécie de agente da passiva, ele impede que continue existindo o agente da passiva nessa frase. Olha aí, na voz passiva sintética, a gente tem que prestar atenção à concordância verbal. Por quê? Apesar do sujeito ele vir depois do verbo, é com ele que o verbo vai concordar, tá bom? Então olha os nossos exemplos. Voz ativa. O padeiro assou os pães de manhã. O padeiro está no singular, os pães está no plural, galera. Os pães foram assados de manhã. Então, voz passiva analítica, o plural é os pães, né? E o verbo vai para o plural, porque agora o verbo está concordando com o sujeito. E na voz passiva sintética, como é que acontece? Olha aí no exemplo. Assaram-se os pães de manhã. Então, os pães está depois, mas ele ainda é o sujeito dessa frase e ainda o verbo vai concordar com ele, só que no indicativo. E vai vir a partícula ou o pronome apassivador no meio. Vocês percebam que o de manhã, ele não precisa sair da frase, né? O de manhã pode continuar acontecendo. Pode ter advérbio de tempo, de lugar, de modo. O que não pode ter é o padeiro. O que não pode ter é o agente da passiva. Beleza, galera? É isso. Voz passiva, voz ativa, essas são as vozes verbais, são jeitos da gente compreender como que o verbo funciona em relação ao sujeito. Se o sujeito está fazendo a ação dele ou se o sujeito está sofrendo a ação dele. Beleza, galera? A gente fica por aqui nas nossas vozes verbais, a gente volta numa próxima aula e até mais.